Eu quero saudar os irmãos e a todos os amados ouvintes com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura da palavra que está escrita em 1 Coríntios capítulo 1. Do versículo 18 ao versículo 25. Primeira Coríntios, capítulo 1. Do versículo 18 ao versículo 25, que assim nos diz a palavra do Senhor. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século está? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Jesus Cristo, que foi crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, ou para aqueles que se perdem. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Jesus Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Loucura, amados. A loucura pela psicologia, que ela também chama de insanidade, ela é caracterizada por quando a mente humana tem pensamentos anormais dentro de uma sociedade. Sabedoria é significado de conhecimento. Aquele que obteve conhecimento, e conhecimento bom, puro, gostoso e agradável. Duas palavras, dois sentidos, dois caminhos, dois entendimentos. E nós que falamos de Jesus, que pregamos o Evangelho, que aos sábados aqui, ou você muitas vezes testemunha em outro lugar, nos propomos a falar deste amor ao seu coração. E somos designados, caracterizados, julgados como loucos. E muitas vezes até fanáticos. O homem que está do outro lado, aonde você está, você não pensa em nada relacionado a Deus. Ou muitas vezes aquilo que você pensa relacionado a Deus é aquilo que você impõe a Deus na sua vida. Nós somos loucos porque falamos de Jesus.
Você é sabedor porque você está no mundo e você acha que a vida é essa. Você come, você bebe, você trabalha. Você vai caminhando um passo de cada vez na sua vida, como se a vida fosse assim. Como se um dia você vai morrer, e aí muitos pensam que um dia vão reencarnar, os outros pensam que vão morrer, e aí vai para o céu, e ali vai viver eternamente com Deus. Nós pregamos como? Que nós temos que viver uma vida nesse mundo em santidade na presença de Deus, pois Jesus veio para que nós pudéssemos novamente ter este encontro com Deus pela pessoa de Jesus, e assim, vivendo uma vida de fidelidade com Deus, possamos um dia, ou no arrebatamento, ou quando chegar o nosso último dia de vida neste mundo, nos encontrarmos com Deus. São dois pensamentos. Mas quem está certo? Eu que estou aqui falando, ou você que está aí do outro lado? Ou você como quem escuta estas palavras? Eu li o que está escrito nesta Bíblia, que é a mesma Bíblia que você tem na sua casa, que você talvez leve aos domingos para a igreja, quando você vai ali se encontrar ou entrar em congregação com outras pessoas, ou até aquela mesma Bíblia que está aberta na sua casa, no Salmo 91 ou no Salmo 23, é a mesma que eu li. E o que diz ela em 1 Coríntios, que você, quando chegar em casa, você pode ler as palavras escritas pelo mesmo Deus que me deu vida e deu vida a você, escrita pelo mesmo Deus que concede o oxigênio tanto para mim quanto para você, o mesmo Deus que manda a chuva sobre a minha vida e também sobre a tua vida, o mesmo Deus que está com seu olhar no céu sobre mim e sobre você, o mesmo Deus que julga a minha vida e julga a tua vida também. Ele escreveu estas palavras que eu acabei de ler para você, que os homens acham a pregação da palavra, isso aqui que está acontecendo, os homens chamam isso de loucura, chamam a sabedoria de Deus de loucura, e que eles são sabedores, pois estão no mundo e é assim que tem que viver, em pecado, desobedecendo a Deus, aquele que você chama de Pai, aquele que você chama ele de Pai e você se designa como filho dele, mas você continua em desobediência à palavra de Deus. Amado, Deus diz que sabedoria está na vontade dele, em querer salvar os homens. Deus diz que sabedoria é aquele que depois de salvo, ele vai viver uma vida de fidelidade, de santidade, na presença de Deus. Não é isso que você está vivendo, porque não sou eu quem te julgo, quem te julga e me julga é a palavra de Deus, escrita por Deus, falada, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E o homem, ele não quer escutar, nem enxergar e nem obedecer estas palavras, porque é gostoso estar onde você está. Eu não posso dizer que isso é mentira, é verdade. Por quê?
o príncipe desse mundo, que é Satanás. Assim como existe Deus, existe Satanás. Assim como existe o céu, existe o inferno. E Satanás, diz a palavra de Deus, que ele anda arrodeando o mundo, procurando a quem possa destruir, quem possa matar, quem possa roubar. E principalmente, colocando uma venda nos teus olhos. Uma venda nos teus olhos, não nesses olhos carnais, mas nos olhos espirituais, para que você nem entenda, nem enxergue e nem queira obedecer à palavra de Deus. Sabe por quê, amado? Porque um dia nós estávamos no seu lugar. Nós tínhamos os mesmos pensamentos, os mesmos julgamentos, quando nós víamos campanhas evangelísticas, quando nós passávamos pelas ruas e diante de uma casa havia ali um som, pessoas pregando e louvando a Deus e falando que Jesus salva, que Jesus te ama, que Jesus quer um dia salvar a você. Ou em uma praça como essa, ou dentro de um ônibus, ou dentro de um trem, de um metrô, testemunhávamos isso também. E chamávamos estas mesmas pessoas de loucas, fanáticas, iludidas, cegas, porque faziam isso. Mas quando nós demos este passo decisivo na nossa vida, de aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, aí esta venda saiu dos nossos olhos, e nós começamos a enxergar que a loucura de Deus, isso que você chama de loucura, que é a loucura de Deus, ela é mais sábia do que a sabedoria do homem. Que ela é mais sábia do que você está pensando hoje, quando você ouve a palavra de Deus. E que Deus aprove salvar o homem pela loucura da pregação da sua palavra. E nós vamos continuamente estar aqui, com esta loucura, com este julgamento seu, mesmo você rebatendo, sendo contra, porque eu sei que o Evangelho, ele maltrata, ele vai lá dentro do ouvido do homem, e ele incomoda o ouvido do homem. O homem, ele pode ouvir pornografia, ele pode ouvir piada de todo jeito, ele pode ouvir o que não presta, mas isso não vai fazer mal a ele não vai se sentir mal, ele não vai se sentir incomodado, porque a sua natureza, esta doença, este vírus que nós herdamos de Adão e Eva, da desobediência daquele casal, ele nos faz sentir algo agradável quando nós fazemos, escutamos ou presenciamos aquilo que é contra a Deus. Mas quando é aquelas coisas, aquelas palavras que vêm de Deus, do coração de Deus para o homem, através da pregação da sua palavra, elas incomodam o homem, porque o homem precisa se converter a Deus enquanto é tempo, porque isso não vai durar por muito tempo, amado. E um dia você vai se lembrar destas palavras. Um dia você vai ter a sua consciência atingida por um arrependimento que você nunca teve ou terá na sua vida, a não ser naquele dia que Jesus voltar e você ficar. Por isso Deus tem te dado as oportunidades, não de tu servir a igreja nenhuma, porque a igreja nenhuma salva ninguém, não para tu vir aqui entregar o teu dinheiro, os teus bens, porque nada disso salva o homem, não para você servir a ministério nenhum, porque ministério nenhum salva o homem, é para você servir a Jesus Cristo da maneira que nós servimos a Ele,
fazendo a sua vontade, o seu querer. A Jesus. Jesus. Não é homem nenhum que vai te perdoar, que vai te abraçar, te receber e te dar uma nova vida. É Jesus Cristo quem vai fazer isso. É por isso que nós pregamos esta palavra, este Deus, este homem que é exemplo para qualquer vida ou homem em sociedade que exista. Jesus Cristo. Por isso, amado, mais uma oportunidade Deus tem te concedido esta noite. E eu sei que teve vidas nessa noite que não deu a mínima para o que foi feito aqui. Assim como tem vidas aqui que ouviram, que foram tocadas. E o que precisa é você entender, abrir o teu coração e deixar Deus trabalhar no teu ser, na tua vida, e te dar um novo pensamento, uma nova sabedoria voltada para Deus e para os caminhos do Senhor. No mais, amado, eu quero agradecer a oportunidade. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo fale maior ao teu coração. Amém.